Fala pessoal, tudo bem? Continuando o assunto de patologia, hoje a gente vai falar sobre pressão arterial, que foi pedido de um inscrito do nosso canal, uma seguidora, e ela pediu para a gente tocar nesse assunto em relação à pressão alta, né? Como que funciona o mecanismo. E nessa aula a gente vai falar sobre o sistema, né? A inter-relação da renina, angiotensina, aldosterona e peptídeo natriurítico arterial ao manter a homeostase da pressão arterial, ou seja, são os mecanismos que mantêm a pressão arterial controlada, tá? Aqui a gente montou um esquema do livro do Hobbes de Patologia e ele é muito bacana porque é muito didático, dá pra gente entender a linha de raciocínio da pressão alta. Que acontece o seguinte, quando o coração, que está representado aqui, ele tem uma sobrecarga do volume, né? Ele resulta no peptídeo natriurético atrial. Então vejam, devido a essa sobrecarga ocorre isso, e nesse mecanismo vai desencadear o quê? Uma vasodilatação, ou seja, a artéria ela vai aumentar a sua circunferência devido a esse mecanismo de vasodilatação. E também, ao mesmo tempo, o rim ele vai excretar sódio e água, né? E acaba reduzindo o quê? O volume sanguíneo, devido a esses mecanismos que eu citei aqui. E logo, a pressão arterial ela diminui, porque se o vaso ele dilatou, o rim ele excretou sódio e água, a pressão ela diminui. Nesse esquema aqui, nós estamos vendo que tem a normotensão, ou seja, a pressão controlada. Aqui vai ter a diminuição da pressão arterial e aqui aumento. E o nosso professor Jadson vai dar continuidade na lógica desse esquema, que é muito bacana. A normotensão você vai imaginar uma balança. Então aqui está colocado o fiel da balança. A pressão arterial, aqui é o próprio organismo baixa essa pressão e ele aqui aumenta. Mas quando ele baixa aqui e aqui aumenta, porque ela chega num patamar de normotensão. Então não há tensão nem para baixo nem para cima. Ela fica, né, no patamar, se é que podemos usar esse termo, ela chega no seu limiar Equilíbrio, né? equilíbrio, ela chega no seu equilíbrio. O baixo volume ou baixa resistência, estenose da artéria renal. Aí quando esse mecanismo ocorre porque o rim também ele é o que mantém a pressão arterial normalizar. Ele que normaliza Mediador, né? isso, normaliza a pressão arterial através da renina. Baixo volume ou baixa resistência, estenose da artéria renal. Então, o próprio organismo, esses dois órgãos, eles trabalham em conjunto. O rim produz renina e o fígado produz angiotensinogênio. Que aí acaba ocorrendo uma angiotensina, a angiotensina 1, que leva ao pulmão, que o endotélio, que joga para o endotélio em muitos tecidos. E daí então, ele já é como se fosse um retorno. Isso aqui é um retorno. A partir dos pulmões, aí as enzimas conversora de angiotensina, ela produz, e aí leva a angiotensina 2, que aí joga para a adrenal. Essa adrenal é uma glândula que fica aqui em cima do rim. Essa glândula adrenal, ela fica aqui em cima do rim. Então, a partir da adrenal, ela forma aldosterona, e essa aldosterona joga no rim, que forma, ele reabsorve sódio e água, né? H2O, água.
E essa água, então, em forma de... Aí, esse processo já entra na vasoconstrição. Esse processo já entra na vasoconstrição. Que o volume sanguíneo aqui, ele volta, ele aumenta, o volume sanguíneo aumenta para regular essa pressão aqui, ó. Que se lá, esse vaso dilatador aqui, esse vaso dilatado aqui, ó, ele diminui essa pressão, né? Aqui o vaso sanguíneo, aqui o volume sanguíneo causa vasoconstrição, que aumenta a pressão. Esse processo é aquilo que você tem em uma mangueira. O processo arterial é muito fácil de você interpretar como se fosse uma mangueira grossa. Ela está aqui com um fluxo de água grande, ela entra numa outra mangueira de um calibre menor. Então o que vai gerar? Essa pressão da mangueira menor, do diâmetro menor, ela é muito maior a pressão do que a pressão que está na mangueira de um diâmetro maior, não é isso? Perfeito. Então por isso que a gente assimila, a gente explica esse processo de vasodilatação e vasoconstrição, para vocês entenderem melhor, a gente explica dessa forma. Além desse mecanismo também que o professor Jackson citou aqui, outras coisas acabam desencadeando uma pressão alta. O que seria? Seria o aumento do volume, né, que é o excesso de sódio na dieta, uma excreção inadequada, no caso uma insuficiência renal, que acaba gerando esse desequilíbrio, aumenta a pressão. Além dessa insuficiência renal também, ocorre a hiperaldosteronismo, né? Que acaba também desencadeando esse aumento do volume. Claro, também o aumento da reabsorção de sódio. Quanto mais ele vai reabsorvendo o sódio, mais há um aumento do volume. O aumento da resistência gera o aumento do tônus simpático. Por exemplo, a feocromocitoma, aumento do eixo renina-angiotensina, aldosterona. Então vejam que vários mecanismos têm esse contrapeso, tanto para diminuir a pressão arterial, quanto para aumentar a pressão arterial. E quando a gente tem um equilíbrio entre esses mecanismos de diminuição e aumento da pressão, temos, né, a normotensão, que basicamente, para ocorrer tudo isso, tem que ter o equilíbrio do sistema, né, da pressão arterial. Isso. Então vejo que tem várias coisas por trás da pressão arterial. E outra coisa também que nós fizemos foi aqui para ficar bem didático. Olha, você vê a situação aqui, ó, que na vasodilatação a setinha tá, isso aqui é o vaso, certo? Na vasodilatação a setinha tá para fora, porque esse vaso vai aumentar. Certo? Então a setinha está para fora. Na vasoconstrição, essa setinha está para dentro por quê? Porque esse vaso vai diminuir. O diâmetro dele vai diminuir. Então, vasodilatação expande o vaso, vasoconstrição diminui o vaso.